Atenção! Alguma vez já lhe disseram que você não vale nada, que sua vida acabou? Prepare-se, porque esta história vai lhe provar que a verdadeira força reside onde você menos espera. Não perca um segundo desta transformação incrível. Ele disse que ela não era nada. No escritório cinza e estéril do advogado de divórcio, Sebastião Albuquerque disse à sua esposa, Helena Santos, que a vida dela tinha acabado. Ele zombou dela, riu e disse que ela não seria nada sem o dinheiro dele. Ele a viu sair para o hall sozinha e derrotada, esperando que ela chamasse um táxi barato. Mas Sebastião esperou. Esperou para ver sua humilhação final. Só que ele nunca esperou pelo carro que parou. Nunca esperou pelo homem que saiu. E nunca esperou que a esposa que ele acabara de descartar fosse quem detinha todo o poder. O ar na sala de conferências, no 48º andar da Montalbán e associados soluções jurídicas, valia mais do que os carros da maioria das pessoas. Era filtrado, purificado e resfriado a exatos 20 graus Celsius, carregando o aroma de couro antigo, óleo de limão e o fraco cheiro metálico da ambição implacável. Através das janelas do chão ao teto, o horizonte de São Paulo era um recorte cinza irregular contra um céu de novembro nublado. O silêncio na sala era uma entidade viva, quebrado apenas pelo sussurro do tecido de ternos caros e pelo suave clique de uma tampa de caneta folheada a ouro sendo aberta e fechada. Helena Petrova, aqui mantendo o sobrenome de solteira forte, estava sentada de um lado de uma vasta mesa de mogno que refletia o céu como um lago escuro e calmo. Ela se sentia como um fantasma assistindo à sua própria execução. Ela estava com as mãos tão apertadas no colo que seus nós dos dedos estavam brancos. Seu casaco, um casaco de lã simples e prático de uma loja de departamentos, parecia um trapo de mendigo sobre o encosto de uma cadeira de couro de R$10.000. À sua frente estava Sebastião Albuquerque, o homem que havia sido seu marido por 12 anos, e dizer havia sido era um termo generoso. Ele estava recostado, exalando uma confiança presunçosa e predatória. Seu terno Zegna, de R$8.000, caía perfeitamente sobre seus ombros largos. Seu relógio Patek Philippe, de R$30.000, capturava a luz fria. Ele não estava apenas na sala. Ele a possuía. Ao lado dele, seu advogado, um tubarão de cabelos prateados, chamado Dr. Vargas, deslizou uma única folha de papel pela mesa. Vargas era o tipo de homem que nunca havia perdido, principalmente porque só aceitava casos que já estavam ganhos. E ao assinar aqui, senhorita Petrova, Dr. Vargas ronronou, sua voz um barítono suave e cultivado que desmentia o veneno em suas palavras. Você reconhece o pagamento único de R$50.000 como uma liquidação total, final e irrevogável de todas as reivindicações de pensão alimentícia, conjugal, presentes, futuras e potenciais. Você também renuncia a todas e quaisquer reivindicações sobre os negócios, propriedades, bens e coleções particulares do senhor Albuquerque, conforme listado no anexo à própria advogada de Helena, uma advogada pro bono amável, mas espetacularmente despreparada, chamada Doutora Sara Mendes, encolheu-se. O terno de Sara era de poliéster e sua maleta estava desgastada nas pontas. Ela parecia, pensou Helena com uma pontada de culpa, um barco a remo ao lado de um contratorpedeiro. Sebastião, isso é um insulto, disse Sara. Sua voz tremia levemente. R$50.000. Depois de 12 anos, Helena apoiou sua carreira. Administrou suas casas, sua agenda social. Ela desistiu do doutorado para que você pudesse se mudar para São Paulo para o seu primeiro grande negócio. Sebastião soltou uma risada curta e barulhenta que ecoou nas paredes de madeira.
Ele se inclinou para a frente, batendo sua caneta Mont Blanc de ouro, um presente que ela havia lhe dado em seu 5º aniversário, sobre a mesa. Ela desistiu de quê? Ele zombou, olhando para Vargas como se compartilhassem uma piada particular. Aquele doutorado, não era? Em que diabos era, querida? Ele estalou os dedos, fingindo procurar a palavra. Ah, sim, estudo de pigmentos da arte barroca mineira. Você está de brincadeira comigo? Ele virou seu olhar desdenhoso para Sara. Sejamos francos, Sara. Quem se importa com o tipo de terra que eles usavam para fazer a cor azul há 300 anos? É inútil. Completamente, absolutamente inútil. Assim como o blog de arte que ela administra. Isso sequer paga essa internet? Ele recostou-se, estendendo os braços. Vamos chamar isso do que é caridade. Estou salvando-a. Eu a tirei de um apartamento empoeirado de aluguel antigo em Belo Horizonte e dei a ela uma vida que ela nunca teria sonhado. Ela voou em jatos particulares, vestiu roupas de grife que, a propósito, eu generosamente a deixei ficar. E comeu em restaurantes onde você nem consegue fazer uma reserva. Estes 50 mil reais, Helena, são um paraquedas de ouro. É um presente. Ele gesticulou em direção à janela para a cidade abaixo. Isso vai lhe conseguir um kitnet. Não sei, na Liberdade por alguns meses, pelo menos, antes que você tenha que... O quê? Conseguir um emprego? Você consegue fazer isso? Qual é o preço de mercado para estudo de pigmentos? O Dr. Vargas sorriu. Sara ficou vermelha de raiva. Você é um monstro, Sebastião, sussurrou Sara. Eu sou um realista, retrucou Sebastião, seu bom humor desaparecido e substituído por uma frieza implacável. Ela tem 38 anos. Ela não tem habilidades, não tem contatos, não tem valor no mercado. Estou lhe dando 50 mil reais a mais do que ela vale. Agora assine o papel, Helena. Tenho um happy hour às 2 no Ípica Paulista com o Conselho de Investimentos Apex e não tenho intenção de me atrasar. Os olhos de Helena se desviaram do rosto dele, da torção cruel e bonita de seus lábios, para a grande pintura abstrata na parede atrás dele. Era uma falsificação terrível, uma imitação pobre de um Clifford Steele, toda bordas serrilhadas, sem sentido e sem alma. Era uma pintura comprada no atacado, projetada para impressionar clientes que não sabiam nada sobre arte, mas tudo sobre o seu suposto preço. Sebastião a havia comprado por 250 mil reais em um leilão de caridade, gabando-se disso por semanas. Helena soube de relance que era uma réplica de estúdio que valia talvez 1.500 reais. Ela nunca tinha lhe contado. Ele nunca a teria acreditado. Ela fechou os olhos e uma memória nítida e indesejada surgiu em sua mente. Era o 7º aniversário deles. Ela tinha acabado de ser oferecida uma bolsa de pesquisa no Museu de Arte de São Paulo, MASP, o ponto culminante de seu trabalho de doutorado. Ela estava eufórica. Ela lhe contou durante o jantar no Deome. Sebastião nem sequer levantou os olhos do telefone. Belo Horizonte, ele disse, rolando a tela. Não vou para Belo Horizonte. Além disso, eu preciso de você aqui. Estamos organizando o evento de caridade para a nova ala do museu. Você está encarregada do catering. Não seja egoísta, Helena. Seu pequeno passatempo pode esperar. Ela esperou. Ela esperou até morrer. Helena. A voz de Sara era suave, puxando-a de volta. Nós podemos lutar. Podemos solicitar a exibição de documentos. Podemos tentar provar... Tentar. E quanto isso vai custar, Sara? Perguntou Helena, sua voz um traço seco. Era a primeira vez que ela falava em 1 hora. Quantos anos? Quantas centenas de milhares de reais em honorários advocatícios que eu não tenho?
Eu e ele trabalharemos pro Bono. Helena acenou com a cabeça em direção a Sebastião. Ele vai enterrá-la em moções até que você seja desqualificada. Ele vai arruinar seu pequeno escritório por esporte. Ele já ganhou. Ela olhou para o marido. Ela... Aí? Você já ganhou, Sebastião. Você ganhou no dia em que me conheceu. O sorriso de Sebastião voltou, mais amplo desta vez. Está vendo? Ela é inteligente, afinal. Apenas assine, querida. Vamos seguir com nossas vidas. A minha, pelo menos, está indo para algum lugar. Helena pegou a caneta que Sara lhe ofereceu. Era uma caneta de plástico barata, com a tampa mordiscada. Ela olhou para a linha da assinatura. Helena Albuquerque. Com um movimento lento e deliberado, ela riscou Albuquerque. Ela escreveu seu nome, o nome com que ela nasceu, o nome que ela havia esquecido. Helena Petrova. A tinta era preta e definitiva. Aí está. Sebastião trovejou, batendo palmas ao se levantar como um herói conquistador. Está feito. Liberdade para ambos. Sem ressentimentos. Ele não esperou por uma resposta. Ele gesticulou para o Dr. Vargas, que já estava guardando uma impecável maleta de couro que custava mais do que toda a indenização de Helena. Envie a fatura final para o meu escritório? E Vargas, bom trabalho. Vamos jogar golfe em breve. Sebastião caminhou em direção à porta, abotoando o paletó. Ele parou, com a mão na pesada maçaneta de latão, e olhou para Helena. Ela ainda estava sentada, com as mãos cruzadas sobre a mesa, uma estátua da derrota. Ah, e Helena? Ele disse, uma última virada casual da faca. Aquele seu blog de arte, o Ático de Aleijadinho, ou seja lá como se chama, eu pedi para meu técnico verificar. Você tem 12 seguidores. 12! É patético. O Instagram do meu cachorro tem 5.000. Ele sorriu. Apenas uma dica de alguém que sabe. Desista. Ninguém se importa. Você não tem nada a dizer. Ele se foi. A porta se fechou com um clique, o som ecoando no silêncio opressor e caro. Por 1 minuto inteiro, nem Helena nem Sara se moveram. Então, Sara estendeu a mão e a colocou sobre a de Helena. Helena, eu... Estou bem, disse Helena. Sua voz estava surpreendentemente firme. O torpor era um escudo. Eu só... preciso ir. Obrigada por tudo, Sara. O cheque será enviado, disse Sara, sua voz cheia de uma pena que era mais difícil para Helena suportar do que a crueldade de Sebastião. Você pode me ligar a qualquer hora, a qualquer momento. Helena assentiu. Ela pegou seu casaco de tecido simples, do encosto da cadeira, e saiu da sala. Ela não olhou para a pintura falsa. Ela não olhou para as vistas. Ela apenas caminhou. Ela passou pela fileira de escritórios de associados, pela biblioteca de direito e em direção ao grupo de elevadores. Suas botas práticas de salto gasto não faziam barulho no tapete felpudo. A viagem de elevador foi uma descida para um tipo diferente de inferno. Era silencioso, espelhado e tocava uma suave melodia clássica que fazia Helena querer gritar. Ela apertou a alça de sua bolsa de couro gasta, aquela que Sebastião sempre chamava de sua bolsa de órfã. Ela saiu para o hall da Montalban e Associados Soluções Jurídicas. Não era um hall, era um abismo, um átrio de 3 andares de mármore de calacata branco, aço polido e sofás de couro de aparência desconfortável, nos quais ninguém, na história do edifício, havia se sentado. O único sinal de vida era uma recepcionista terrivelmente chique, uma mulher que parecia esculpida em gelo, sentada atrás de uma mesa que se assemelhava a um fragmento de geleira. Seu nome, de acordo com a pequena placa austera em sua mesa, era Senhorita Vanessa. A senhorita Vanessa olhou para cima quando Helena se aproximou, sua expressão uma máscara perfeita e educada
de desinteresse, o que era de alguma forma pior do que o escárnio aberto. Ela avaliou em 1 milissegundo o casaco de Helena, sua bolsa, sua falta de joias e seu cabelo molhado pela chuva, e a descartou como irrelevante. Helena caminhou em direção às portas giratórias de vidro, apertando seu casaco. Estava chovendo lá fora. Uma forte chuva de novembro que transformava os táxis na Avenida Paulista em manchas amarelas frenéticas. Ela teria que esperar. Ela se moveu para o lado, ficando perto de uma imponente planta sem folhas em um vaso de aço, tentando se tornar o menor e mais invisível possível. Ela pegou seu telefone. A bateria estava em 14%. Ela abriu o aplicativo Uber. Seus dedos tremiam levemente. Conectando. O aplicativo girou e girou. O sinal no cânion de mármore e aço era terrível. Nenhum carro disponível. Ela tentou o Cabify. Conectando. O coração de Helena parou. Ela não precisava olhar. Ela podia sentir a repentina atração magnética da arrogância dele sugando o ar de seu canto do hall. Sebastião saiu do grupo de elevadores, ajustando sua gravata de seda perfeita. Ele a viu. Claro que ele a viu. Ele tinha o instinto de um animal para a fraqueza. E naquele momento ela estava transmitindo isso em todas as frequências. Ele se aproximou, um sorriso preguiçoso e satisfeito em seus lábios. Oh, você ainda está aqui? Acho que é difícil conseguir um táxi neste tempo. Helena não disse nada, apenas olhou para o telefone. A roda giratória inútil. Vamos, vamos, ela sussurrou para a máquina. Qual é o plano, Helena? Ele a pressionou, claramente se divertindo com isso. Ele não estava com pressa. O happy hour dele era uma mentira. Estava chovendo torrencialmente. Isso era seu entretenimento. Ele queria ver a cena final e patética da derrota dela. Esperando o metrô? Espero que você tenha um bilhete único. Oh, isso é parte do acordo. Ele riu da própria piada. Não me diga que você não pode sequer pagar um Uber. O rosto de Helena. Ela ficou vermelha. Ela guardou o telefone na bolsa, os olhos ardendo. Esta era a humilhação que ele havia desejado. Tome! Ele disse. Helena levantou os olhos. Sebastião enfiou a mão no bolso da calça. Ele puxou um maço grosso de notas dobradas, seu dinheiro de emergência. Ele rasgou uma única nota nítida de R$100. Ele a estendeu, balançando-a entre 2 dedos. A senhorita Vanessa, a recepcionista de gelo, estava assistindo agora. Ela fingia digitar, mas seus olhos estavam fixos na cena. Para a viagem, disse Sebastião, sua voz pingando falsa caridade. Chame isso de presente de despedida. Vamos, pegue. Você ganhou algo? Isso era tudo. Este era o fundo do poço. Ser tratada como um caso de caridade. Uma pedinte pelo homem que ela havia passado 12 anos construindo, 12 anos apoiando. O homem cuja persona pública inteira, o magnata imobiliário cultuado, ela havia construído do zero. Ela o havia ensinado qual garfo usar. Ela o havia ensinado a diferença entre um Monet e um Manet. Ela havia escrito os discursos espirituosos que ele dava em eventos de caridade, aqueles que o colocaram nas diretorias dos museus. E aqui estava ele, oferecendo-lhe dinheiro para um táxi. Eu não estou esperando por um táxi, Sebastião, ela disse, sua voz baixa e tensa. Ele piscou. Seu sorriso vacilou por um segundo. Oh! Ele riu, se recuperando. Certo. Quem está te pegando? É sua amiga do Clube do Livro? Como se chama Joana? No seu velho Corsa de 20 anos. Essa deve ser uma viagem divertida, de volta para... Onde quer que você vá. Alguém está me pegando. Ela repetiu, sua voz inexpressiva. Ela deu as costas para ele, olhando para o vidro fustigado pela chuva. Oh, um mistério! Zombou Sebastião.
Ele se apoiou em uma coluna de mármore próxima, cruzando os braços. Ele estava se acomodando. Isso é bom demais! A grande fuga de Helena Petrova. Ele pegou seu próprio telefone, um modelo novo de R$ 2.000, e começou a mandar mensagens de texto. Ele estava, provavelmente, escrevendo para sua nova namorada, uma modelo fitness de 24 anos chamada Candy. Você não vai acreditar. A ex está no hall como um rato afogado. Hilário! Helena fechou os olhos. Ela se concentrou em sua respiração. Inspirar, expirar. Ela pensou no que ele havia dito. Seu blog, 12 seguidores, é patético. Ele não sabia. Ele não podia, nem em seus sonhos mais selvagens, compreender. O ático de Aleijadinho era patético. Era para ser. Era a fachada acadêmica ferida perfeita para seu verdadeiro trabalho. O trabalho que ela fazia em um fórum completamente diferente, criptografado e apenas por convite. O trabalho que ela fazia como E. Petrova, a analista anônima online que nos últimos 3 anos havia sido a autenticadora mais respeitada e temida no mundo da arte privada. Ela pensou em Aurélio, o usuário anônimo que a contatou pela primeira vez. Ele havia postado uma imagem de alta resolução de uma suposta pintura holandesa do século XV, pedindo opiniões. Os especialistas da Sotheby's e do Museu do Prado, aqui mantendo o Prado como referência internacional, mas poderia ser substituído por MASP ou Pinacoteca, a declararam uma falsificação. Helena, da bancada de sua cozinha em São Paulo, passou 72 horas analisando as imagens digitais. Ela examinou a composição química dos pigmentos, o craquelê do verniz, o desenho subjacente. Ela enviou a Aurélio uma simples mensagem privada. Não é uma falsificação, é um pastiche. O céu foi pintado no século XVII, mas as figuras, as mãos, essa é a obra perdida do principal aprendiz de Jan van Eyck. A assinatura não está na tela. Está na maneira como ele misturou o amarelo de chumbo estanho com seu verniz. Olhe mais de perto. 2 dias depois ela recebeu uma resposta. Eles olharam. Você estava certa. Você acabou de me economizar 40 milhões de euros. Quem é você? Isso foi há 3 anos. Seu amigo do fórum, Aurélio, havia se tornado sua tábua de salvação. Uma mente que se igualava à dela. Um homem que, ao contrário de seu marido, ouvia. Ele lhe enviava consultas de museus, de colecionadores particulares. Esta joia Romanov é real? Este suposto Rembrandt é um trabalho de estúdio? E ela lhe dizia, sua informação inútil, sua terra do século XVI, aqui mantendo o foco em terra, pigmento como a especialidade, era seu segredo. Era a única coisa que a mantinha sã. Passou 1 minuto, depois 2. A chuva caía torrencialmente. Sebastião ainda estava lá, uma gárgula presunçosa contra o mármore. 5 minutos. O estômago de Helena se apertou. Ele havia dito que estaria aqui. Ele havia prometido. Sebastião riu, afastando-se da coluna. Bem, isso foi divertido, El, mas estou ficando entediado. Parece que sua misteriosa carona não vai aparecer. Chocante. Vamos, pegue os 100, saia da chuva. Ele jogou a nota no chão a seus pés. Ela caiu no canto molhado e enlameado, onde as pessoas sacudiam seus guarda-chuvas. Me ligue, ele disse com um último olhar de pena. Quando você estiver desesperada. Você estará. Ele começou a caminhar em direção à porta giratória, e assim que sua mão tocou o vidro, um novo som cortou o silêncio do hall. Não era o som de uma buzina de táxi ou de um ônibus. Era o som de um motor muito grande e muito caro em marcha lenta, em uma frequência tão baixa que você o sentia em seus ossos antes de ouvi-lo. Sebastião parou. Ele se virou. A senhorita Vanessa, a recepcionista que havia visto presidentes e oligarcas passarem por aquelas portas, se levantou
Ele deslizou até a calçada com a graça silenciosa e predatória de uma pantera. Não era um carro, era uma declaração. Um Rolls-Royce Phantom EWB em um tom azul meia-noite tão profundo que parecia preto na chuva. Não era apenas novo, era personalizado. Era o tipo de veículo que não apenas sugeria riqueza, sugeria poder. O tipo de poder que não precisava se anunciar. Sebastião parou sua mão, ainda na porta giratória. Sua boca se abriu ligeiramente. Droga! Ele murmurou impressionado. Deve ser o Dr. Montalban. Ouvi dizer que ele ia comprar um novo. Ele estava falando consigo mesmo, com Helena, com qualquer um. Ele estava impressionado e um pouco enciumado. Era um carro melhor do que seu próprio Maybach. O carro parou na calçada. Seu motor, um suave murmúrio. A chuva parecia ter medo dele. A água batia e fugia da pintura impecável, com revestimento cerâmico. O ornamento do espírito do êxtase no capô parecia brilhar com sua própria luz interna. Então a porta do motorista se abriu. Um homem em um uniforme preto, perfeitamente ajustado e boné de chofé, saiu. Ele era alto, com o físico de um ex-operador das forças especiais e se movia com uma eficiência quase militar. Ele abriu um grande guarda-chuva preto reforçado, do tipo que provavelmente poderia parar uma bala, e caminhou não em direção às portas giratórias principais, mas diretamente para a porta lateral onde Helena estava. Sebastião, que ainda estava congelado no meio da saída, endireitou-se fisicamente. Sua confusão estava se transformando rapidamente em surpresa. Ele não estava indo buscar o Dr. Montalban. O chofer, Arturo, parou a 1 metro exato de Helena. Ele estava do lado de fora do vidro. Ela estava do lado de dentro. Ele não falou. Apenas olhou para ela e fez uma pequena e respeitosa reverência. Helena retribuiu o aceno. O nó de medo em seu estômago se dissolveu. Substituído por uma profunda e tranquilizadora calma, ela empurrou a porta de vidro para abri-la. Arturo imediatamente inclinou o guarda-chuva para cobri-la, protegendo-a do aguaceiro. Ele não disse nada. A mandíbula de Sebastião agora estava oficialmente frouxa. Ele assistiu enquanto Helena, sua ex-esposa inútil e arruinada, era protegida por um chofer particular de um carro de $700 mil. Que diabos? Sussurrou Sebastião. Mas o que aconteceu em seguida foi o que estilhaçou sua realidade. O chofer não abriu a porta para ela. Em vez disso, ele se virou e abriu a porta traseira, como se estivesse esperando por um sinal. E um homem saiu. Ele emergiu do carro, sem pressa, mas com uma calma deliberada e inabalável. Ele emergiu na chuva torrencial, como se o clima não ousasse perturbá-lo. Ele era alto, com cabelo escuro e bem cuidado. Ele não estava usando gravata, apenas uma gola alta de cachemir cinza escuro, sob um casaco louro piana, feito sob medida, que provavelmente custava mais do que toda a indenização de Helena. Seu rosto era angular, inteligente, e tinha uma expressão de uma intensidade tão profunda e concentrada que Sebastião sentiu um golpe de medo real e físico. Ele era um homem que não apenas entrava em salas, ele as reivindicava. Sebastião conhecia aquele rosto. Seu sangue gelou. Ele sentiu um formigamento de suor em seu pescoço, apesar do frio do hall. Ele conhecia aquele rosto das edições mais exclusivas e de alto perfil da Forbes Brasil e da The Economist. Ele o conhecia dos sussurros em conferências de bilhões de reais. Era Damião Valério. O Damião Valério, o fundador recluso, quase mítico, da Valério Logística, o homem que havia revolucionado o transporte marítimo e a transferência de dados globalmente. Um homem que comprava e vendia empresas como Sebastião comprava tacos de golfe. Um homem cujo patrimônio líquido pessoal
era boato de estar na faixa de 12 dígitos. Um homem com quem a própria empresa de Sebastião, a Albuquerque Imobiliária, vinha tentando desesperadamente conseguir uma reunião. Ele havia enviado uma apresentação de 15 minutos por 18 meses para financiar seu novo empreendimento carro-chefe, a Torre Albuquerque. Eles haviam sido recusados, ignorados e tiveram barreiras colocadas em cada tentativa. O que está acontecendo? A mente de Sebastião era um vazio gritante. Ele está aqui pelo Dr. Montalbán? Ele acabou de ver Helena? Isso é um erro? Damião Valério ignorou a chuva, ignorou o chofer, ignorou toda a cidade de São Paulo. Seu olhar, um azul intenso e penetrante, estava fixo em uma pessoa, e apenas em uma. Helena caminhou até ele. O chofer, Arturo, ficou ao lado do carro. Sebastião, com a mente acelerada e falhando, tropeçou para a frente. Ele era um networker, um tubarão. Esta era uma oportunidade. Ele não sabia o que era, mas seus instintos, embora atordoados, gritavam para ele fazer algo. «Senhor Valério!» Ele gritou, abrindo caminho pela porta para a chuva, seu terno zegna escurecendo imediatamente. Ele trotou alguns passos com um sorriso desesperado e serviu em seu rosto. «Senhor Valério! Sebastião Albuquerque, da Albuquerque Imobiliária. Eu tenho enviado minha proposta para o seu escritório por...» Damião Valério nem sequer virou a cabeça. Ele não diminuiu a velocidade. Ele passou direto por Sebastião, como se ele fosse um móvel urbano, um poste de luz, um hidrante. Ele parou na frente de Helena. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, tocou os cantos de sua boca. Era um sorriso de um calor e respeito tão genuínos que transformou seu rosto severo. «Helena», ele disse. Sua voz era um barítono suave e cultivado. «Confio que tudo tenha se concluído». Helena soltou uma respiração que ela sentiu ter prendido por 12 anos. A tensão escorreu de seus ombros, a vergonha, a humilhação, a frieza do hall. Tudo evaporou. «Sim, Damião», ela disse, sua própria voz firme e clara. «Está feito». «Bom», ele disse. Ele gesticulou em direção à porta aberta do Rolls Royce. «Então vamos sair desta chuva. Sua nova vida espera». Minha vida». Este era Sebastião, gaguejando, seu cérebro em chamas. Ele agora estava encharcado pela chuva, seu cabelo caro colado à testa. Ele parecia patético. Ele estava parado em uma poça, seus sapatos de couro italiano de R$ 200 arruinados. «Helena, você conhece o Sr. Valério?» Desta vez, Helena se virou para olhá-lo. Ela olhou para este homem que a havia chamado de inútil, que havia jogado uma nota de R$ 100 a seus pés. Não havia raiva em seus olhos, nem ódio. Havia apenas pena, uma pena fria e distante. «Você nunca me ouviu, Sebastião?» Ela disse, sua voz calma, mas audível sobre a chuva. «Você nunca perguntou sobre o meu trabalho. Você apenas riu». «Seu trabalho?» Ele gaguejou. «Seu blog, o que ele faz? Como?» Foi quando Damião Valério finalmente reconheceu a existência de Sebastião. Ele virou a cabeça lentamente, seus olhos azuis semicerrados. Seu olhar não era um olhar, era uma força física. Era o olhar que um biólogo dá a uma amostra sob um microscópio antes de dissecá-la. Ele olhou para Sebastião Albuquerque de cima a baixo, desde seu terno encharcado até seus olhos aterrorizados e confusos. «Senhor Albuquerque», disse Damião, sua voz caindo 10 graus. Sebastião, brilhante e desesperado. Sim, Senhor Valério, nós deveríamos falar. Você é o homem que chamou a pesquisa da minha curadora-chefe de terra do século XVI. A boca de Sebastião se abriu, mas nenhum som saiu. Ele apenas encarou. Curadora-chefe, você é o homem. Damião continuou,
sua voz letalmente suave, que desconsiderou a mente mais brilhante em análise de pigmentos e forense de arte que eu já encontrei como uma dona de casa. Ele deu um passo mais perto. Sebastião, um homem que intimidava a todos, deu um passo para trás involuntariamente. E você é o homem que... Os olhos de Damião se desviaram para a nota de R$ 100 úmida que estava no pavimento perto da porta. Acabou de tentar dar um presente de despedida a uma mulher que, a partir das 9 da manhã de hoje, tem um orçamento de pesquisa e aquisição de 200 milhões de euros. Sebastião estava branco, tremendo. 200 milhões, Helena! Disse Damião, virando completamente as costas para Sebastião. Uma última e brutal dispensa. Estaremos atrasados para o voo. Ele colocou suavemente e respeitosamente a mão na parte inferior das costas de Helena e a guiou para o carro. Arturo, o chofer, segurou a porta. Helena parou apenas por um segundo. Ela olhou para a casca de homem na calçada, um homem se afogando em uma poça de sua própria arrogância. Ela não disse nada. Ela entrou no carro. Damião a seguiu, sentando-se ao lado dela. Arturo fechou a porta. Fez um som como o de um cofre de banco se fechando, um baque pesado e satisfatório. Lá dentro havia apenas silêncio. O carro se afastou da calçada, seu movimento tão suave que parecia flutuar. Ele se juntou ao tráfego da Avenida Rebouças e em segundos desapareceu. Sebastião Albuquerque ficou sozinho na calçada na chuva torrencial, de frente para a recepcionista de gelo, a senhorita Vanessa, que tinha visto tudo. Ele ainda segurava seu telefone inútil. Ele olhou para a nota de R$ 100 no mármore molhado. Nunca em toda a sua vida ele havia se sentido tão pequeno. O interior do Rolls Royce não era um interior, era um santuário. A chuva que caía sobre a cidade a apenas alguns centímetros de distância era completamente inaudível. Havia apenas o fraco aroma de couro antigo e nova tecnologia, e o suave e quente brilho das luzes internas. Helena recostou a cabeça no couro macio e fechou os olhos. — Você está bem, Helena? Perguntou Damião. Sua voz estava suave agora, todo o gelo reservado para o homem na calçada. — Estou. Ela respirou, abrindo os olhos. — Estou livre. Lamento pelo seu calvário, ele disse. Ele é um homem espetacularmente pequeno. Você não tem ideia, murmurou Helena. Ela olhou para ele, para o homem que ela conhecia há 3 anos, mas só tinha visto pessoalmente 2 vezes. Você tem certeza de que me quer para isso, Damião? Depois de ver de onde eu venho, Damião se virou em seu assento para olhá-la. Helena, ele disse, sua expressão séria. Permita-me ser preciso. 3 anos atrás, eu adquiri uma pintura holandesa do século XV em um leilão privado. Meus próprios especialistas, os melhores do Museu do Prado e do Rijksmuseum, estavam convencidos de que era uma falsificação de um período posterior. A procedência era um desastre. Eles me disseram que eu havia desperdiçado 40 milhões de euros. Ele fez uma pausa, um vislumbre de um sorriso. Então encontrei um fórum anônimo online para historiadores de arte e encontrei uma usuária chamada E. Petrova. Ela estava em um debate acalorado com um professor de Oxford sobre o uso de azurita em obras do primeiro Renascimento. Eu me lembro, sorriu Helena. O professor Morales era insuportável e estava errado. Então arrisquei. Continuou Damião. Criei uma conta em Aurélio, postei imagens de alta resolução da minha pintura falsa e fiz uma pergunta. O que você vê? E eu lhe disse Helena, sua voz ganhando força, que não era uma falsificação, era um pastiche. O céu foi pintado no século XVII, mas as figuras, as mãos, o desenho subjacente, isso era do século XV.
Alguém o havia atualizado para corresponder ao estilo da época. Mas a impressão digital do artista original estava ali, na maneira como ele misturou o amarelo de chumbo estanho com seu verniz. Você viu em 2 dias o que uma equipe completa de especialistas não conseguiu ver em 6 meses, disse Damião. Você, Helena Petrova, salvou meu Vermeer. Aquela pintura é agora o orgulho da minha coleção. E você é a única pessoa em quem confio para gerenciá-la. A única, ele gesticulou para a janela. O carro agora estava na rodovia dos Bandeirantes, acelerando em direção ao aeroporto. Seu calvário, como você chama, acabou. Sebastião Albuquerque foi um inconveniente temporário. Seu trabalho é permanente. A coleção completa da Fundação Valério é agora sua para dirigir. O jato está esperando no aeroporto de Viracopos. Estaremos em Genebra pela manhã. Seu novo apartamento está pronto. O laboratório de restauração, aquele que você projetou por e-mail, está totalmente equipado. O espectrômetro de fluorescência de raios-x que você queria acabou de chegar da Alemanha. Helena olhou para as mãos. As mãos que Sebastião havia zombado por não serem manicuradas. As mãos que na universidade haviam ficado manchadas de pigmento e óleo de linhaça. Agora elas estavam firmes. Ele chamou meu trabalho de terra, ela sussurrou. Somos todos terra, Helena, disse Damião, olhando para a paisagem. A única diferença é o que escolhemos construir com ela. Ele construiu um castelo de cartas. Você está construindo uma catedral. Pela primeira vez em mais de uma década, Helena Petrova sorriu verdadeira e completamente. Sebastião Albuquerque não foi ao Hípica Paulista. Ele voltou para seu flat vazio, aquele que Helena havia sido ordenada a desocupar 1 mês antes. Ele bebeu. Ele bebeu uma garrafa inteira de Macallan de 25 anos, mas o álcool não conseguia queimar a imagem dos olhos de Damião Valério, curadora-chefe 200 milhões de euros. As palavras ecoavam em sua cabeça sem sentido. Era uma piada. Tinha que ser uma piada. Helena é Helena, a mulher quieta e mouse que reorganizava suas estantes. Na segunda-feira, ele foi para o escritório de ressaca e furioso. Ele latiu para sua assistente. Consiga-me uma reunião com Damião Valério agora. Diga a eles que sou amigo pessoal de Helena Petrova. Sua assistente, uma jovem astuta chamada Cleo, parecia confusa. Helena Petrova, senhor? Não é essa... Apenas faça isso. Ele rugiu. 1 hora depois, Cleo o avisou. Senhor Albuquerque, o escritório do senhor Valério. Eles disseram que não têm ideia de quem você é. E eles adicionaram uma mensagem. O quê? Que mensagem? Eles disseram. A senhorita Petrova não está mais associada ao senhor de forma alguma, e qualquer tentativa de contato adicional será encaminhada ao nosso departamento jurídico. Sebastião bateu o telefone na mesa. Departamento jurídico? Sua ex-esposa estava enviando o departamento jurídico da Valério para ele. Isso foi apenas o começo. 2 dias depois, a ligação veio. Foi do seu contato no Banco do Brasil, o principal credor de seu novo arranha-céu carro-chefe, a Torre Albuquerque. Sebastião, o banqueiro, um homem chamado Marcos, disse com a voz tensa. Nós temos um problema. Um grande. O quê? Que problema? O financiador de capital privado que estava por trás do empréstimo principal, a Investimentos Apex. Eles foram adquiridos. Sebastião sentiu um pavor frio. Adquiridos por quem? Quem seria grande o suficiente para comprar a Apex da noite para o dia? Valério Logística, disse Marcos, sua voz mal era um sussurro. Sebastião, eles não estão apenas adquirindo, eles estão liquidando. Eles exigiram o empréstimo. Tudo.
Eles querem os 400 milhões de reais completos até o final do trimestre, ou eles ficam com o ativo. Eles não podem, gritou Sebastião. O prédio nem está na metade. Isso é insano. É antiético. Não é, Sebastião. Está nas letras miúdas. E Valério, ele é dono das letras miúdas. Ele não é apenas um comprador. Ele é um predador. Alguém colocou um alvo nas suas costas. É melhor você encontrar novo financiamento rápido. Mas a notícia havia se espalhado. Sebastião Albuquerque era tóxico. Ele se moveu desesperadamente. Ele ligou para todos os contatos que tinha, mas o nome Valério era um muro de tijolos. Ninguém o tocaria. As linhas de crédito das quais ele havia vivido por uma década evaporaram. Seus parceiros, sentindo o cheiro de sangue na água, começaram a processar, desesperados para tirar seu dinheiro antes que o navio inteiro afundasse. Ele estava em seu escritório 3 semanas após o divórcio, quando a aterrorizante e completa compreensão o atingiu. Ele estava olhando para uma foto de uma festa da empresa de 5 anos atrás. Ele estava lá, com o braço em volta de um político, taça de champanhe na mão. E ao fundo, perto da comida, estava Helena. Ela estava em seu laptop, sempre naquele maldito laptop. Ele se lembrou daquela noite. Ele tinha se gabado em voz alta sobre como ele havia alavancado criativamente o negócio da Apex Holdings, como ele havia escondido o risco em uma série de contas offshore. Ele pensou que ela estava apenas checando e-mails. Ele me disse que ela era uma especialista em informação inútil. Ele disse que ela prestava muita atenção aos detalhes chatos. Seu sangue se transformou em gelo. Ele cambaleou até sua mesa e abriu seus próprios registros financeiros. Os números das contas, os prazos, as corporações de fachada. Ela não estava apenas ouvindo, ela estava documentando. Ele pensou em Aurélio, seu amigo do fórum, o homem com quem ela estava falando com devoção religiosa por anos. Era ele. Era Valério. Ela estava falando com ele o tempo todo. Ela não o havia apenas conhecido. Ela não havia apenas se encontrado com ele. Ela havia fornecido a informação. Ela havia entregado a faca para Damião Valério e ele a usou com alegria para cortar as artérias financeiras de Sebastião. O acordo de divórcio, os míseros 50 mil reais, não foi um insulto, foi uma distração. Ela não queria o dinheiro dele. Ela queria vê-lo queimar. Sebastião Albuquerque, o homem que se orgulhava de ver todos os ângulos, havia sido manipulado. Ele não havia sido divorciado por uma dona de casa mouse. Ele havia sido cirurgicamente desmantelado por uma mestra estrategista. Momento de reflexão, interação com a audiência. Aqui é onde a história dá uma reviravolta. Você já subestimou alguém por prestar atenção aos detalhes chatos? Você acha que a melhor arma é a paciência ou a informação? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir este vídeo se você está gostando da queda do arrogante Sebastião. 6 meses depois, Sebastião Albuquerque era um fantasma, um sussurro. O nome no esqueleto inacabado e manchado de ferrugem da Torre Albuquerque havia sido coberto por uma faixa maciça que simplesmente dizia: Futuro local do Centro de Dados Valério. Sua empresa estava em falência. Seu flat foi vendido com uma perda humilhante para pagar credores. Seu Maybach foi apreendido. Sua namorada de 24 anos, Candy, havia desaparecido no momento em que seu cartão, Amex, foi recusado. Ele estava morando em um aluguel de curto prazo no bairro da Vila Madalena, um lugar sobre o qual ele teria passado voando com desdém em seu helicóptero. Ele vendeu seu Rolex e seu Patek Philippe. Ele vendeu seus ternos Zegna para um brechó de luxo.
Ele estava na casa de leilões Almeida Prado naquela noite, não como licitante, mas com um passe de convidado de um associado júnior que lhe devia um velho favor esquecido. Ele estava lá para fazer networking, para implorar para ser visto, para provar que não estava morto. Ele estava lá para encontrar qualquer pessoa que ainda atendesse sua ligação. A sala estava elétrica. A peça central do leilão era uma obra-prima recém-descoberta, a Vocação de São Pedro, atribuída a um seguidor menor de Caravaggio. Mas boato, entre a fofoca mais elitista do mundo da arte, era do próprio mestre. Sebastião estava parado nos fundos, perto do bar de champanhe, bebendo uma única taça de cortesia. Ele parecia abatido. Seu terno era de loja. Ele era invisível e sabia disso. A licitação era frenética. Um borrão de paz de colecionadores na sala e luzes piscando dos bancos de telefone que representavam anônimos bilionários globais. 50 milhões. 60 milhões. Gritou o leiloeiro, um homem chamado Simão. 55 da primeira fila, 65 do telefone, 75. Os lances subiam, cada um golpe de martelo. 90 milhões de euros do licitante em Londres. Eu ouço 95, um silêncio. 95. Uma ligação veio de outro banco de telefone. 95 milhões de euros, uma vez, duas vezes. 100 milhões. 100 milhões. A voz não veio de um telefone. Veio de um novo licitante que acabara de sinalizar. A sala inteira se virou. Era um representante do MASP. A guerra de lances agora era um esporte sangrento. O banco de telefone de Londres replicou. 105 milhões de euros. Vendido! Gritou o leiloeiro, batendo o martelo após uma pausa tensa e sem fôlego. Vendido por 105 milhões de euros ao licitante anônimo na linha telefônica 4. Uma onda de aplausos. Sebastião sentia apenas dormência. Era dinheiro que ele nem sequer conseguia mais compreender. E agora, o leiloeiro, com o rosto vermelho de excitação, continuou. Para falar sobre o futuro da pintura e seu emocionante novo lar, temos uma representante da compradora, a Fundação Valério. O coração de Sebastião parou. Uma mulher caminhou dos bastidores para o palco. Era Helena, mas não era a Helena que ele conhecia. Esta mulher era um ser diferente. Ela estava vestindo um tailleur azul marinho, acres, simples, impossivelmente elegante. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo e profissional. Ele destacava seus olhos inteligentes. Ela não estava usando joias, exceto por um relógio discreto. Ela irradiava uma autoridade tão profunda que a sala inteira ficou em silêncio. Ela caminhou até o pódio e sua voz, clara e confiante, preencheu a sala. Obrigada. Em nome da Fundação Valério, estou emocionada em anunciar que a Vocação de São Pedro, que nossa pesquisa confirmou definitivamente ser um Caravaggio primitivo perdido, será a nova peça central de nossa ala pública em Genebra. A sala explodiu. Isso era notícia. Isso era história. Ela não apenas o havia comprado, ela o havia confirmado. Ela era a história. Após uma restauração de 6 meses, ela continuou, que supervisionarei pessoalmente. A pintura será apresentada ao público gratuitamente para que todos possam estudá-la e apreciá-la. O aplauso foi ensurdecedor. Curadores do Louvre, do Prado e do Getty se levantaram. Eles se aglomeraram no palco enquanto ela descia, todos desesperados por um momento com ela. A senhorita Petrova, a nova kingmaker do mundo da arte. Sebastião estava nos fundos, perto do bar, invisível. Ela e sua equipe de segurança, incluindo Arturo, o chofer, começaram a caminhar em direção à saída. Ela ia passar bem ao lado dele. Ela tem que me ver, ele pensou com uma esperança desesperada e patética. Ela tem que ver o que ela fez.
O grupo dela se aproximou. Ele se enrijeceu. Helena estava em uma conversa profunda com o diretor da Galeria Nacional, seu rosto animado enquanto eles discutiam a tomografia de raios-x. Ela estava a 1,5 metro dele. Ela passou por ele. Ela não parou. Ela não diminuiu a velocidade. Ela não olhou. Seus olhos nunca se desviaram. Não é que ela o olhou e o dispensou. Isso teria sido algo. Isso teria sido uma conexão. Não, ela não o viu de jeito nenhum. Ele não era nada para ela, um pedaço de parede, uma sombra em uma sala cheia de luz. Helena Petrova saiu da casa de leilões Almeida Prado, seus saltos ecoando decisivamente no chão de mármore, deixando Sebastião Albuquerque sozinho nas ruínas da vida que ele pensou que possuía. 1 ano depois, Genebra, Suíça. O valor da verdade. O laboratório de restauração da Fundação Valério, aninhado no andar superior de um edifício de vidro e aço com vista para o Lago Genebra. Não era uma sala. Era a mente de Helena Petrova transformada em realidade. O ar não era ar. Era uma atmosfera cuidadosamente curada, umidificada a um preciso 45% filtrada de todos os poluentes e mantida a 21 graus Celsius constantes. O silêncio não era uma ausência de som, mas uma presença, o suave zumbido da ventilação de alta potência, o clique e o zumbido tranquilos do espectrômetro de fluorescência de raios-x, o sussurro dos sistemas de controle climático. Helena, vestindo um jaleco branco, estava inclinada sobre um grande painel pintado do século XVI. Para o olho destreinado, era um retrato competente, embora desinspirado. Intitulado A Duquesa de Orleans em Oração, mostrava uma mulher pálida e piedosa, com os olhos modestamente baixos. Em uma palavra, chato, mas Helena não estava olhando para a superfície. Ao lado dela, um monitor 8K de alta resolução exibia o que seu espectrômetro XRF estava vendo, e o que ele viu foi um fantasma. Sob os marrons opacos do vestido da duquesa, sob a carne piedosa de seu rosto, outra pintura gritava para ser vista. Um ato secreto de criação desafiadora por uma artista mulher, Marina, cujo nome Helena havia encontrado em um único manifesto de envio desdenhoso de Milois. Seu trabalho havia sido considerado muito ousado e tinha sido pintado sem cerimônia por um aprendiz masculino. Helena não estava apenas restaurando uma pintura. Ela estava realizando uma ressurreição. A porta pneumática do laboratório se abriu com um silvo. Damião Valério entrou. Ele segurava 2 xícaras de café. Ele colocou uma no balcão de aço estéril a uma distância segura do espaço de trabalho. Como ela está hoje, Helena? Ela está com raiva, murmurou Helena sem se afastar do monitor. Ele usou azurita barata e instável para cobrir o céu dela. O tolo estava com tanta pressa para apagá-la que o trabalho dele está rachando. O dela é tão estável quanto o dia em que ela o pintou. Um tema comum, disse Damião, tomando um gole de seu café. Homens inseguros com pressa. Ele se sentou em um banquinho, observando-a. O deles não era um romance. Era uma aliança de 2 mentes operando na mesma frequência. Depois de um longo momento, Damião pousou a xícara. Recebi o relatório final da CVM sobre o caso Albuquerque esta manhã. Está oficialmente encerrado. A mão de Helena, que estava ajustando o foco do espectrômetro, não tremeu, mas parou por um segundo. Ele foi inabilitado, continuou Damião, lendo de seu tablet. Permanentemente. Inabilitado para negociar. Inabilitado para servir em qualquer conselho. A apreensão final de ativos está completa. Eles levaram tudo. Helena finalmente se virou. Seus olhos estavam claros. Havia apenas finalidade. Bom, Damião a observou. Há algo que eu queria te perguntar. Eu estava conversando com o investigador-chefe.
Ele me disse que a apresentação anônima que começou tudo, ele chamou de Pedra de Roseta do crime do colarinho branco. Helena tomou um gole de café. Ela não disse nada. Ele me disse, continuou Damião, que era o conjunto de dados autocontido mais perfeito que ele já tinha visto. Não apenas alegações, mas evidências, cronogramas, números de contas offshore, registros de transações, codificadas do seu livro Razão Privado. Detalhes tão chatos que ninguém além de um contador teria olhado para eles e, mesmo assim, precisariam de uma chave. Ele olhou diretamente para ela. O arquivo que resolveu o caso era uma planilha criptografada. Ele referenciava perfeitamente cada transferência ilegal com a agenda pública de Sebastião, seus recibos de viagem privados e até mesmo suas reservas de restaurante. A mente de Helena se lembrou. Uma noite de terça-feira, 4 anos atrás, Sebastião bêbado de Scott em sua mesa enorme e over the top. Ele estava rindo ao telefone. O mais bonito é que são apenas detalhes chatos. Ninguém olha para os detalhes. Ele desligou, a viu e zombou. Ele jogou uma pilha de livros Razão impressos para ela. Tome, seja útil, arquive isso. São apenas números, simples o suficiente, até mesmo para você. Ele voltou para seu computador. E ela se ajoelhou. Ela pegou os papéis e olhou. Ela, que conseguia detectar uma falsificação de 500 anos, viu o padrão desleixado e fraudulento instantaneamente. Naquela noite, ela comprou um pendrive criptografado e o escondeu em um livro oco. E por 3 anos, toda vez que ele zombava dela, ela adicionava uma linha à sua planilha. Ela chamou o arquivo de O Pastiche Albuquerque. Agora, sob a luz limpa e brilhante de sua nova vida, ela olhou para Damião. Ele estava certo. Ela disse suavemente. Ele me disse repetidamente que eu era apenas uma especialista em informação inútil. Ele apresentou a você uma falsificação, disse Damião. Uma falsificação de uma vida, uma falsificação de um negócio. E você fez o que sempre faz. Você procurou o original. Um original muito, muito feio, murmurou Helena. Ele era desleixado. Homens como Sebastião sempre são. Eles são toda fachada. Ela pousou sua xícara de café e colocou seus óculos de proteção. Era hora de voltar ao trabalho. O investigador tinha uma última pergunta, disse Damião. Ele queria saber quem você era. Eu disse, uma cidadã preocupada. Helena sorriu, um sorriso real e completo. Isso funciona. Ela se virou para o monitor XRF. A imagem da mulher oculta, Marina, olhou de volta para ela. Uma mulher que havia sido silenciada, enterrada sob uma camada de mediocridade aceitável e chata. Você a terá pronta para a primavera, disse Damião. Oh, muito antes disso, respondeu Helena. Ela pegou uma ferramenta de ponta fina, sua mão tão firme quanto a de um cirurgião. O verniz que ele usou para cobri-la é instável, está praticamente implorando para ser removido. Ela olhou para Blício Baratella, para o fantasma de Marina, e sentiu uma profunda conexão através de 5 séculos. Ele estava certo sobre uma coisa, Damião. Sua voz um sussurro suave e satisfeito. O que é isso? Eu prestei atenção aos detalhes chatos. Ela tocou a ferramenta na tela e, com o primeiro movimento definitivo, começou o trabalho delicado de trazer a verdade à luz, o significado da verdadeira vitória, o grande final. E essa é a diferença entre preço e valor. Sebastião Albuquerque sabia o preço de tudo, seus ternos, seus carros, suas esposas. Mas Helena sabia o valor de tudo, do conhecimento, da paciência e, o mais importante, de si mesma. A maior vingança não é levantar a voz, é se tornar poderosa. Não é ser salva por um bilionário, é ser a pessoa para quem até um bilionário
recorre por sua expertise. A vitória dela não foi o carro, foi o fato de que ela havia conquistado o direito de estar nele, obrigada por assistir a esta história épica de justiça. O que você achou do Pastiche Albuquerque de Helena? Você acha que a vingança dela foi fria demais ou perfeitamente medida? Eu adoraria ler sua opinião nos comentários. Se esta história te inspirou a lembrar do seu próprio valor, por favor, dê um like neste vídeo. Compartilhe-o com um amigo que está lutando para ser visto. E, claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma lição de vida escondida na arte. Até a próxima!